Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e trabalho hoje com os senhores aqui no nosso canal um simulado a respeito da Lei Orgânica do município de Nova Santa Rita. Antes de nós iniciarmos o nosso simulado, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, que tem uma produção de conteúdo toda direcionada para preparação para concursos municipais. Aqui você vai encontrar desde técnicas de organização de estudo até muito conteúdo relacionado à legislação municipal. Se inscrever e ativar as notificações e ainda nos seguir lá no Instagram, @ClaudiaRedim. Pelo direct você pode me mandar a sua dúvida e a sua sugestão, inclusive de conteúdo, para a gente gravar aqui para o nosso canal. Dito isso, vamos ao que interessa, que são as nossas questões. Lei Orgânica do município de Nova Santa Rita. Questão número 1. Assinale a alternativa incorreta. O município será administrado. Primeiro, os primeiros artigos das leis orgânicas, eles trazem informações bastante importantes e uma análise de provas anteriores de diversas bancas permite que a gente afirme que são artigos muito exigidos em provas de concurso. Artigos como o que está sendo cobrado na questão número 1, que traz compromissos fundamentais, diretrizes, objetivos, eles merecem a nossa atenção justamente por serem artigos que representam uma questão pronta de concurso público. Basta o examinador substituir o inciso 1, 2 e 3 por letra A, B e C e nós temos praticamente uma questão pronta. Então, são artigos que merecem a sua memorização. Vamos lá, a alternativa A. Com transparência de seus atos, com moralidade, com a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, com descentralização administrativa e com supremacia de interesses individuais sobre o interesse público. Se na prova você não lembrar exatamente do conteúdo desse artigo, você tem que agir pelo bom senso e tem que tentar compatibilizar as ideias com a ideia, os princípios do Estado Democrático de Direito. Por exemplo, a administração pública manter a transparência de seus atos e ações é uma diretriz constitucional, né? O dever de transparência, publicidade, para viabilizar a fiscalização não somente de órgãos externos, como o Legislativo sobre o Executivo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, mas o próprio cidadão. Moralidade é, inclusive, um princípio constitucional explícito ao orientar a atividade da administração direta e indireta. Cooperação com associações representativas no planejamento municipal é a interlocução do município com setores da comunidade de forma a contemplar e enriquecer o diálogo e a construção do planejamento municipal. Descentralização administrativa que objetiva, com a descentralização, ampliar o atendimento, o acesso a serviços, atingindo, beneficiando o maior número de pessoas daquela comunidade. Agora, não existe supremacia de interesses individuais sobre o interesse público quando falamos em diretrizes de regime jurídico administrativo. É o contrário. Nós temos um princípio, um grande princípio inserido no regime jurídico administrativo, e é um princípio implícito que diz que o interesse público se sobrepõe sobre os interesses individuais, de modo que, ainda que estivéssemos falando do princípio implícito, que está lançado de forma incorreta na questão, ele não está dentre aqueles relacionados pela lei orgânica, de modo que na questão número 1, a nossa alternativa incorreta é a letra E. Questão número 2. Assinale a alternativa incorreta. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, suplementar a legislação federal e estadual e no que disser respeito ao interesse
local cabendo-lhe privativamente. Precisamos identificar uma competência que não é competência privativa. As leis orgânicas trarão artigos que vão delinear as competências do município, que em regra é a competência privativa, a competência comum ou concorrente, a competência tributária, e cada um dos poderes possui as suas competências. O legislativo, competência exclusiva e competências que exigem a sanção do prefeito, e o executivo, as suas atribuições. Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual, é uma competência privativa. Decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse, também é uma competência privativa. E aí eu quero destacar com você duas expressões que, se aparecerem na sua prova, você já pode relacionar como competência privativa. Peculiar interesse e interesse local são expressões, inclusive constitucionais, que pontuam, nos remetem à competência privativa do município, porque estão relacionadas ao exercício da sua autonomia. Tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade e morbidade infantil, medidas de higiene social que impeçam a propagação de doenças transmissíveis. Veja, a alternativa C trata não de uma competência privativa, mas, dada a importância do seu conteúdo, não faria sentido que apenas um ente federativo ficasse a cargo de tomar ações concretas, políticas públicas para fazer a frente contra mortalidade, morbidade infantil, higiene local e propagação de doenças transmissíveis, que nós estamos diante de uma competência compartilhada entre os entes federativos. Diferente, por exemplo, da desapropriação, intervenção do município na propriedade privada por utilidade ou necessidade ou interesse social, e ainda a prerrogativa do município de gerenciar os seus bens, adquirir, alienar, o que não pode ser feito por nenhum outro ente federativo a não ser o município no seu interesse. Portanto, na questão número 2, a nossa alternativa incorreta é letra C. Questão número 3. Assinale a alternativa incorreta. Serão objeto de lei complementar. Primeiro, lei complementar é uma das espécies normativas contempladas no processo legislativo municipal. Ela possui o que nós chamamos de reserva de conteúdo, porque justamente a lei nos dirá o que será objeto de lei complementar. A lei orgânica relaciona o que no âmbito do município será objeto de lei complementar. Código de posturas, Código tributário, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o regime jurídico dos servidores públicos. Agora, o regimento interno da Câmara de Vereadores não está no rol de assuntos que serão objeto de lei complementar, de modo que na questão número 3 o nosso gabarito é letra E. Questão número 4. Segundo a Lei Orgânica do Município de Nova Santa Rita, a alienação de bens municipais imóveis, cuidado, estará subordinada. Primeiro, vimos que é uma competência privativa do município gerenciar os seus bens, adquirir e aliená-los. No entanto, o município deverá observar algumas formalidades, porque ele está lidando com um interesse público, com o patrimônio do município, e ele precisa, nesse gerenciamento, contemplar o interesse daquela comunidade. Quais são essas formalidades? Duas em comum, tanto para bens móveis quanto imóveis, que é o interesse público justificado, o que nos remete à ideia de que isso precisa ser documentado, e a avaliação, que não é uma avaliação a qualquer tempo, é uma prévia avaliação. Em se tratando de bens imóveis, acrescenta-se autorização legislativa, ou seja,
deliberação por parte do Poder Legislativo e ainda licitação na modalidade concorrência. Vejam que são 4 requisitos para que nós tenhamos legitimidade e validade jurídica para a alienação de bem imóvel municipal. Questão número 4, letra E. Questão número 5. A iniciativa popular será exercida. Uma pergunta bastante cobrada em concurso, porque o examinador, ao lhe cobrar a iniciativa popular, tenta confundir você com a iniciativa popular lançada lá no artigo 60 da Constituição em âmbito nacional, que se dá por manifestação de 1% do eleitorado nacional. No âmbito municipal, a iniciativa popular será exercida por proposta subscrita por no mínimo 5% do eleitorado municipal. Então, associa de que como o município é menor, o percentual é maior. E além do percentual, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nós estamos tratando de eleitor. Cuidado, já vi questão de concurso que substitui eleitor por habitante, morador, que não é a mesma qualificação. Eu estou pressupondo aqui a pessoa que possui regularidade perante a Justiça Eleitoral e título de eleitor. De modo que na questão número 5, a alternativa correta é a letra A. E vamos para a nossa última questão. A administração pública obedecerá os seguintes princípios, exceto. Temos aqui no nosso canal concurseiros experientes, mas também concurseiros iniciantes. E é para eles que eu quero falar agora quando a gente fala em princípios que orientam a administração pública municipal, estadual, federal, direta e indireta. A Constituição, lá no artigo 37, ao dispor sobre esses princípios, lança explicitamente no texto constitucional a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 5 princípios, portanto, orientadores da atividade da administração direta e indireta, que nós memorizamos pela expressão LIMP, que contempla a primeira letra de cada um destes princípios e que estão reproduzidos na lei orgânica, porque também vão orientar a atividade do gestor público municipal. Não está dentre esses princípios a proporcionalidade, que é um princípio de direito administrativo, porém um princípio implícito e que não está no texto da lei orgânica, de modo que na questão número 6, o único princípio não contemplado pela lei orgânica é a letra C. Chegamos ao final do nosso simulado, chamo a sua atenção para o nosso gabarito, onde temos inclusive o fundamento de cada uma dessas questões. Sugiro que você realize sem consulta, assista a nossa correção, retome a leitura desses artigos que estão mencionados no gabarito, analise os seus erros, precisamos valorizar os nossos erros para refinar o nosso estudo e agradeço a sua companhia, te aguardando no nosso próximo vídeo.